Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo. Vocês estão ouvindo bem? Vocês estão me vendo? Já fala aí para eu saber se está tudo ok. Eu vou de vez em quando olhar para o lado, porque eu tô com o chat aberto aqui do lado, tá? Então só para vocês saberem que de vez em quando eu dou uma desviadinha aqui. Carla Rodrigues já me desejou bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, gente. Vamos chegando. Oi, Felipe. Bom dia, gente. Ó, antes de mais nada, é domingo de manhã, minha voz ainda tá um pouco rouca. Dormi razoavelmente, sonhei com cachorro, sonhei com tanta coisa. Teve uma chuva enorme aqui, o que a gente agradece porque o calor dá uma reduzida. Eu não sei onde você mora, não sei se está calor aí, mas aqui tá muito quente. Então, não esqueça. Água. Eu já preparei aqui minha garrafa d'água e minha tacinha para poder conversar com vocês e ir molhando a garganta o tempo todo, que a gente precisa beber água. Vamos esperar um pouquinho, esperar a galera chegar. Quem já estiver aí vai me falando. Oi, Nanda, abençoado dia para você também. Maria. Então, gente, de vez em quando eu vou olhar para o lado aqui por conta do... Deixa eu até passar para o lado de cá que acho que vai ficar melhor. Eu vou olhar o chat aqui do YouTube, tá? Então, vamos lá. Vamos chegando. Já pegaram água aí? Já pegaram tudo? A gente vai falar sobre um assunto muito legal, um assunto muito interessante que deveria ser a preocupação de todas, não só das mulheres, tá? Dos homens também, os maridos deveriam se preocupar também. Afinal de contas, nós estamos formando pessoas, né? Gerando pessoas que vão influenciar em toda a nossa sociedade, nosso futuro. Então a gente precisa falar muito sobre isso. E não deve ser um assunto somente de mulheres, homens também precisam se envolver nisso. Eu vou esperar dar 9h03 por aí, a gente começa, tá bom? Bom dia, Sabrina. Muita gente vai assistir essa live depois, vai assistir essa live gravada, porque domingo quer dormir até um pouquinho mais tarde, né? Então, sejam bem-vindos também, todo mundo que for assistir essa live depois, gravada. Mas quem estiver assistindo ao vivo vai ter presente, vai ter surpresa. Bom dia, Vanessa. Então, eu já adianto para vocês. Quem está entrando aqui ao vivo, fica até o final que tem presente. Tem presente, tem surpresa. Eu fiquei surpresa com a surpresa que vocês vão receber, porque é um baita de um presente. Mas enfim, vamos aguardar. Mais um pouquinho e a gente começa. Raibon Cardoso. Que nome diferente. Bom dia. Adoro gente educada que entra e fala bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Bom, gente, então, mais um minutinho. Luísa, bom dia. Vamos dar um créditozinho, né? Hoje é domingo, hoje é domingo. Eu fui dormir cedo ontem, mas não resolveu muito não, porque eu perdi o sono durante a noite. Mas tudo bem. E é horrível perder o sono, né? A gente fica lá, olha no relógio, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, e você tá acordada, querendo dormir, e não consegue, e o sono não vem, e dá vontade de levantar, dá vontade de mexer no celular, mas eu não fiz nada disso. Falei, não, vou ficar aqui, tranquila, aí fiz um exercício respiratório e dormi de novo. Bom dia, Giane, bom dia, Luísa. É a Rayana Silva no Raibon. Legal. Daniela, bom dia! Gente, eu adoro esses bom dias. Olha só, bom com um monte de M, bom dia com um monte de A, bom dia com um monte de exclamação, porque eu me comunico assim. É a forma de eu falar assim, bom dia! Então eu vou lá de manhã, aqui no Instagram, enfim, quando eu vou mandar mensagem para alguém, é bom dia! Porque eu quero realmente que vocês tenham um excelente dia. E eu já acordo assim mesmo, ligada no 220. Então eu adoro que provavelmente essas pessoas que escrevem um monte de letrinhas, um monte de sinaizinhos, são sanguíneos como eu. Então a gente quer expressar a nossa energia até na forma de escrever. Isso é muito engraçado. Bom dia, galera. Então vamos lá. Vamos honrar. Bom dia. Ai, meu marido. Bom dia. Então vamos honrar quem esteve aqui, quem acordou, quem está aqui no horário, né? E, mais uma vez, eu volto a agradecer a presença de vocês e dizer que eu estou muito feliz. Eu gosto muito de falar sobre esses temas que vão trazer saúde, vão trazer qualidade de vida, vão informar de alguma forma, vão transformar alguma vida,
né? Eu, essa semana, estava assistindo uma sequência de lives do Wendel de Carvalho e ele falou uma expressão, ele usou uma expressão que eu falei, cara, é isso. Sabe, assim, às vezes é uma palavra que a pessoa fala, é uma expressão que a pessoa fala que toca a gente e faz com que a gente tome uma decisão, com que a gente mude alguma coisa na nossa vida que está precisando, ou implante alguma coisa. E eu peguei aquilo para mim e falei, cara, é isso, sabe? Então, é isso. A minha ideia aqui é contribuir com vocês. Então, vamos lá. Já pegaram a água de vocês? Já tá todo mundo com água aí para poder se hidratar? Me contem aqui no chat. Eu quero saber quem está grávida. Me conte aqui quem está grávida e de quantas semanas. As meninas que estão assistindo. Como a gente vai falar sobre esse tema, vocês podem mandar o link também, tá? Se você tem uma amiga que tá grávida, uma prima que tá grávida, conhece alguém que tá grávida, manda para ela. Vamos espalhar essas boas novas, né? A gente manda muita notícia, manda muita coisa de fofoca. Vamos mandar conteúdo de qualidade? Manda aí pra galera. Mas me conta aqui, olha, tá grávida 5 semanas e 2 dias, Vanessa, parabéns! Olha só, quando descobri que estava grávida com 7 semanas e meia. Olha que pessoa, né? Tipo, demorei pra caramba pra saber. Estou com 10 semanas, 15 semanas da Maria. Deixa eu ver se vai aparecer um nome pra mim. Maria Clara, que lindo nome, parabéns. Então temos 5 semanas, temos 10 semanas, temos 15 semanas. Muito bacana. Grávida de 20 semanas, Aline. Obrigada. Eu com 4 semanas descobri. Olha que legal, 4 semanas. Eu demorei muito. E eu vou contar pra vocês como foi que eu descobri. É muito doido, né? 9 semanas. Descobri na sexta-feira. Olha, uma da minha turma, que descobre mais tarde, né? Muito legal. 20 semanas. Poxa, Samara, legal, hein? Bom, então vamos lá. Vamos começar. A gente vai conversar aqui hoje um pouquinho, 6 semanas, ótimo. Vocês estão vendo, tem várias idades gestacionais aqui. Isso é muito interessante, porque o conteúdo que eu vou falar, ele serve tanto para quem está no iniciozinho da gestação, como para quem já está no decorrer da gestação. Terça completa 8 semanas, da Nanda, muito legal. Bom, nós vamos falar então sobre como reduzir os riscos, né, que existem, que são normais aí na gestação. Vamos falar também sobre o controle do peso, o ganho de peso. Esse assunto é muito importante, tá? A gente vai falar sobre isso e como foi isso para mim também. A gente vai falar também sobre os benefícios do exercício na gestação. A última que falou foi a Nanda. E a gente vai falar, o conteúdo desse workshop é tudo pensando em levar saúde, qualidade de vida, não só para a mulher e para o bebê. Porque tudo que a gente faz na gestação influencia diretamente no nosso filho, não tem como. Até um creme que você passa na pele vai ser absorvido pela pele e vai impactar lá no bebezinho. Então, é sobre isso o nosso papo. Tá bom? Vamos lá? Preparadas? Vamos começar? E volto a frisar, quem ficar até o final nessa live, ao vivo, comigo, vai ter uma surpresa, vai ter um baita de um presente. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar contando um pouquinho da minha história. Há 18 anos atrás, eu descobri que eu tava grávida, né? Obviamente, mas eu tava vivendo um dos piores períodos da minha vida. O que aconteceu? Eu descobri que meu pai estava em 2004, na verdade, final de 2004, eu descobri que meu pai estava com câncer terminal. Eu descobri um diagnóstico de câncer terminal do meu pai. E isso mexeu muito comigo, me abalou muito, porque meu pai era o meu grande amor, era o amor da minha vida, era aquele cara sensacional. Tanto que toda vez, eu já estava casada há 9 anos e a gente não tinha filhos ainda. E quando as pessoas cobravam isso, que isso rola muito, né? Ah, quando é que vem o neném? Ah, quando é que vem o neném? Isso acontece na casa de vocês também, né? Ele falava assim, deixa a menina, deixa a menina. Todo mundo cobrava, todo mundo falava alguma coisa e meu pai dizia, deixa a menina. Meu pai não queria ficar nessa cobrança. E aí, eu recebi esse diagnóstico do meu pai, foi de noite, final da tarde, naquela noite eu não dormi nada. Não há nada com o nome de noite agendado hoje. A Siri, peraí, ela tá falando aqui. Fica aí, Siri. Bom, e aí, o que aconteceu? Eu recebi essa notícia. Você quer buscar os dados de contato de quem? Gente, deixa eu desligar essa Siri doida aqui, desculpa aí. Acontece, tá vendo? Bom, aí eu recebi a notícia e não consegui dormir aquela noite. Foi uma noite muito conturbada, eu chorei muito.
Eu fiquei muito arrasada. Meu pai já tinha tido alguns cânceres e a médica explicou pra gente que não tinha o que fazer. Que a gente ia fazer um tratamento paliativo, mas que ele não ia sobreviver, que ele poderia durar um mês, uma semana. Aquela notícia que a gente recebe, né? E aí eu passei a noite toda chorando e muito triste, muito revoltada, me rebelei com Deus, aquela coisa que acontece, né, quando você ama muito uma pessoa. E no dia seguinte eu fui trabalhar, passei o dia trabalhando. Quando voltei pra casa, eu fui de carro, né, e aí as minhas amigas perceberam que eu não tava legal, elas falaram, não, vai, a gente assume aqui e tal. E eu voltando pra casa 4 horas da tarde, mais ou menos, eu morava em Brasília, eu cochilei no volante. Tipo assim, a 2 quadras de casa, eu apaguei, eu não falo nem que eu cochilei, eu apaguei no volante. E isso causou um acidente, né? Eu bati em um carro que bateu em outros 4, acho que foram 5 ou 6 carros envolvidos. Num desses carros, olha que louco, num desses carros tinha uma gestante. Depois eu soube da história dela. Ela estava 8 anos tentando engravidar. Mas depois eu soube que estava tudo certo, que não aconteceu nada com ela. Inclusive o carrinho de bebê que estava do enxoval, que estava no porta-malas, foi amassado, o seguro pagou, tudo certo. Não teve problema nenhum. Mas aí, bati. Eu não sei se alguém já passou por essa situação de bater um carro. No meu caso, eu estava cochilando, então eu acordei com a batida, né? E foi um susto. Eu olhei aquela fumaça negra saindo do carro e eu pensei, eu morri, eu tô morta. A primeira sensação que eu tive é, estou morta. Mas não, eu não tava, né? E aí eu abri a porta do carro, saí assim me arrastando, fui pro meio-fio. Quando eu olhei o carro, eu falei, meu Deus, se eu não morri no acidente, o meu marido vai me matar. Porque o carro era novo, o carro era zerinho, ele adora carro e eu tinha destruído o carro. Simplesmente o poste dividiu o carro no meio, né? E aí eu sentei no meio-fio e era próximo de um bar, para quem mora ali em Brasília, na 115 Sul, tem uma opção de barzinho assim, e eu nunca esqueço. O pessoal tava lá bebendo, final de tarde, num sábado, o cara sai do bar e bate no meu ombro e fala assim, dona, nós que bebe, a senhora que bate. E eles deram risada. Enfim, foi aquele sufoco todo, fui socorrida, meu marido não me matou, né, obviamente eu estou aqui, claro, super entendeu a situação, enfim, passou. E eu larguei tudo que eu tinha em Brasília. Na época não tinha filho, não tinha nada, tinha um cachorro, né? Que era a Luna. E fui ficar com meu pai. E eu falo que Deus foi muito bom, porque ele nos proporcionou 30 dias em família. Eu, meu pai, minha mãe e minhas 2 irmãs. A gente ficou com meu pai, tipo assim, foi um período de despedida, né? Então, ele tinha que, toda manhã eu acordava cedo, levava ele para fazer o tratamento e depois voltava, a gente passava o dia ali. E ele falava assim, eu tô com vontade de comer tal coisa, né? Sei lá, tô com vontade de comer sorvete, tomar sorvete. A gente ia lá, comprava, trazia e todo mundo comia. Tô com vontade de comer, tem um dia que ele queria comer carne seca. A gente foi lá, comprou carne seca, fez a carne seca. Ou seja, ele tinha vontade de comer as coisas, falava pra gente, como ele estava emagrecendo muito, a gente queria mais é que ele comesse. E aí a gente sentava à mesa e comia junto com ele. A comida foi uma forma também de ligação, né? Da gente estar unido ali naquela situação. E assim a gente passou os 30 dias. E tudo que ele queria comer, eu comia. E a ansiedade, a gente acordava muito cedo para levar meu pai, sabendo que esse tratamento era paliativo, né? Ou seja, que não ia curar, era apenas para dar uma qualidadezinha ali, né? E ele fazia radioterapia, e aí o hospital é um clima pesado, porque você ouve a história de todo mundo, criança com câncer, e meu pai falava uma coisa, o câncer é a doença mais democrática que tem, porque atinge qualquer pessoa, seja branco, seja preto, seja novo, seja velho, seja gordo, seja magro, atinge todo homem, mulher, todo mundo. Então aquilo tudo foi mexendo muito com a minha saúde mental, que já não era boa, né? Eu já tinha problemas de compulsão alimentar e ali aquilo desenfreou de vez. Então a ligação emocional com a comida foi isso tudo. Até que eu perdi meu pai, dia 25 de janeiro, eu perdi meu pai, ele faleceu, e aí eu tomei todas as providências que tinham que ser tomadas, né, eu sou a filha mais velha, então assumi aquilo tudo e tal, e aí voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, é que a ficha caiu, tipo assim, cara, eu não tenho mais meu pai, eu nunca mais vou ver meu pai. E aí eu me afundei, eu já não tava legal, já tava fazendo tratamento pra depressão, eu já fazia terapia, e aquilo foi ficando um período bem complexo, sabe, uma coisa bem ruim. E eu descontava cada vez mais na comida. Resumo da história, por ter comido isso tudo, por não estar bem, eu atingi o máximo do meu peso. Eu pesava em torno de 75, 78 quilos. Eu tenho 1,75 m de altura. Quando eu voltei
dessa situação com meu pai, eu tava com 90 quilos. Um pouquinho menos. E aí eu continuei mergulhada nessa tristeza e descontava na comida, a comida era o colinho. Eu passava muito tempo sozinha, meu marido trabalhava, estudava, enfim, tinha as coisas dele para fazer e eu ficava muito tempo sozinha. Nessas idas e vindas, fazia tratamento com psiquiatra, fazia atendimento psicológico, né, fazia terapia. E eu não sei quem me sugeriu que eu fosse fazer uma sessão de acupuntura. E eu fiz algumas sessões de acupuntura. E um dia, esse acupunturista falou assim, filha, você precisa... Eu vou te prescrever um remédio diferente. E ele escreveu que eu precisava de um cachorro. Porque eu ficava muito tempo sozinha, né? Então ele já tinha percebido. Um pouco tempo antes eu tinha uma gata, alguns anos antes eu tinha uma gata, mas a gata não suportou viver no apartamento, ela era acostumada em casa e eu acabei tendo que dar essa gata para uma amiga que tinha casa, que tinha quintal. E eu fiquei sem bicho nenhum. E eu realmente gosto muito de bicho, né? Quando ele me prescreveu isso, eu cheguei em casa, falei com meu marido, foi aquela coisa, aquela resistência, né? E, enfim, a gente conseguiu, eu ganhei de uma cliente minha, na época eu trabalhava com artesanato, ganhei uma Lhasa Apso. Aquelas coisas do universo, né? Ela tinha que viajar e tinha ficado um filhotinho da ninhada e ela não tinha o que fazer com aquele filhotinho. Ela falou pra mim, cara, você quer? Você conhece alguém que queira? Eu falei, pronto. Lá, foi a aluna lá pra casa. E aí, todas um pouco antes da aluna chegar, né? O estado da minha compulsão alimentar, o meu estado de saúde mental estava tão ruim que eu lembro de uma vez em que eu estava indo para terapia no eixão, que é o eixo lá em Brasília onde você pode ter uma velocidade um pouco maior, né, do que nas outras vias. E eu olhei para um poste assim na beira da rua e falei, cara, seria tão fácil, né? Eu acerto esse poste e acabo com tudo, né? Acabo com tudo porque era muito sofrimento para quem tem o problema da compulsão alimentar, é como qualquer outro vício, gente. É como o vício na bebida, é como o vício na droga. É um vício, né? É uma dependência química. E eu tava sofrendo muito com aquilo. Enfim, aí a aluna chegou lá em casa, as coisas já deram teve uma certa alegria, né? E todas as tardes, quando meu marido chegava do trabalho, a gente tinha o costume de deitar e ficar ele falando como é que foi o dia, eu contando como foi o dia, aquela coisa de casal solteiro sem filho. Casal solteiro não, de casal sem filho. Então a gente ficava ali conversando. E a Luna ficava na cama. Ela era muito boazinha, era uma cachorra maravilhosa. Eu brinco que ela só faltava falar. E ela ficava geralmente deitada no meio da gente, entre a gente. De repente, essa cachorra começou a subir na minha barriga. Então ela vinha e deitava na barriga. E eu tirava. Ela vinha e deitava na barriga. E eu tirava. Então, alguns dias seguidos, ela começou a ter esse comportamento. Então, eu brinco que quem descobriu que eu estava grávida foi ela, né? Ela foi a que percebeu primeiro, porque eu já estava grávida e eu não sabia. Bom, envolta nessas questões alimentares, eu sou uma pessoa muito boa de garfo, eu como de tudo, eu como a qualquer hora, tenho bastante apetite. Só que num determinado dia, num domingo, eu comecei a sentir, eu estava enjoada, o cheiro da comida estava me enjoando, eu passei o dia assim, nauseada, estranha, como não era o meu comportamento normal. Quando meu marido chegou à noite, que eu trabalhava com artesanato, então a gente levava as coisas, montava aquilo tudo e no final do dia tinha que trazer de volta. Quando ele chegou, eu falei pra ele assim, ó, de duas uma, ou eu estou doente ou eu estou grávida, porque eu passei o dia assim e falei pra ele. Ele falou assim, então vamos comprar um teste de gravidez? E aí compramos o teste de gravidez e fomos pra casa. E eu, ansiosa que sou, eu queria fazer o teste de gravidez naquela noite mesmo. Ele falou, não, tá escrito na bula que tem que ser a primeira urina, a urina da manhã. Então vamos esperar até amanhã. Mas eu, por mim, já teria feito ali mesmo, né? Quem aí é ansiosa assim? Comenta aqui comigo. Você também é uma pessoa ansiosa? Enquanto isso, eu vou beber água. Quem aí é ansiosa? Eu acho que a maioria das mulheres são ansiosas, né? Eu, por mim, queria fazer aquele teste logo ali, de noite, para resolver. Bom, aí de manhã, acordamos de manhã e fomos lá pro banheiro e tal, fazer o tal do teste, tá? Aí tava eu, meu marido e a cachorra, todo mundo ali no banheiro. E deu positivo, eu só pedi pra ele. Na hora eu não sabia se... É um misto, né, de emoções que a gente tem, de alegria, de preocupação, de surpresa, enfim. Vanessa também é... Nós somos, né, não tem jeito. Eu acho que mulher é muito ansiosa, mais do que homem. Enfim. E aí falei pro meu marido, não fala... E ele ia viajar naquele dia. Olha que coisa. De novo eu ia ficar sozinha. E ele ia viajar e eu falei assim, não fala nada pra ninguém, não conta pra ninguém da família, porque eu quero fazer o teste de sangue, né? Eu acreditava que aquele teste podia ser falho. Então não vamos dar notícia pra ninguém sem ter certeza.
E aí eu fui fazer o exame, outra coisa engraçada, né? Fui fazer o exame, fiz o exame de manhã, ele me levou, tirei sangue, na volta, passando mal. Aí parece que quando eu soube que estava grávida, aí a coisa ficou... Ele teve que parar o carro no meio da rua, eu vomitei, e aquela coisa tão de início de gestação, enfim. Quando foi à noite, eu estava tão nervosa, tão ansiosa para saber se realmente eu estava grávida, que eu não fui sozinha buscar o exame, pedi para uma amiga minha ir comigo. Ela foi. Cheguei lá, peguei aquele papel, né? Olhei um monte de número. Eu achava que era igual novela, igual filme, vinha escrito ali sim ou não, né? Beleza. Olhei aquele monte de número, não entendi nada. Olhei pro cara do atendente do laboratório e falei assim: tá, isso aqui quer dizer o quê? Eu tô grávida ou não? Aí ele falou assim: gravidíssima, parabéns. Aí, enfim, tava grávida, né? Aí tudo foi assim uma grande alegria, mas ao mesmo tempo uma grande preocupação, porque eu estava com 90 quilos, eu estava no meu peso máximo. E na hora eu pensei, meu Deus, a minha mãe, da minha gestação, ela engordou 24 quilos ou 25 quilos. Eu vou passar de 100 quilos. E isso me, né, soou um alarme, eu fiquei apavorada. Sem contar que na minha família e na família do meu marido existiam várias pessoas com casos de diabetes, né? Então tudo isso pesou na hora e eu fiquei meio, falei, cara, e agora? E eu vou dizer pra vocês que apesar de ter 33 anos de idade, eu me sentia como uma menina ainda. Quando eu soube que eu estava grávida, bateu aquele negocinho assim e eu falei, cara, agora eu sou uma adulta. Nesse momento eu tenho que fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito? Eu preciso fazer exercícios, eu preciso procurar uma nutricionista que seja especializada na gestação, porque não estamos mais falando apenas de mim, estamos falando também de um bebê, né? De uma pessoa que não tem culpa de nada, e eu tava tomando remédio para depressão, tava comendo tudo errado, sabe? Comia doce pra caramba, enfim, a minha alimentação era péssima. Quando eu tinha os meus surtos, eu saía, comprava sorvete, comprava chocolate, comprava refrigerante. Então, quando eu tinha esses surtos, era uma coisa muito, muito horrorosa, né? No dia a dia até que a alimentação era mais saudável, mas sempre tinha uma besteirinha ou outra. Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Minha situação é idêntica à sua. Cheguei aos meus 90 e estou desesperada com o engordar. Estou com, deixa eu ver aqui que tá cortando pra mim, 8 semanas. Calma, Raquel, calma. Tem jeito, tá? Resumo da história. Eu fiz exercícios durante a gestação e eu cuidei da alimentação durante a gestação. Adivinhe quanto de peso eu ganhei durante a minha gestação? Sabendo que eu já engravidei acima do peso. Então, eu tinha que ter um olhar ali muito criterioso para a minha alimentação. Vocês acham que eu engordei o quê? Mais de 10 quilos? Menos de 10 quilos? Chutem aí, por favor. E eu vou contar para vocês o problema. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. O que acontece da gente ter um peso excessivo? Não é só uma questão estética, uma questão de que a gente não cabe em nenhuma roupa, não. Tem outras coisas que acontecem quando a gente engorda muito na gestação. Bom, vocês não vão chutar, vou falar. Eu engordei apenas 9 quilos. Então, durante a gestação, mesmo eu estando 5, não, foi mais, Raquel, foram 9 quilos, tá? Foram 9 quilos durante a gestação. Poderia ser menos? Poderia, mas tá tudo bem, porque tem aqueles momentos em que a gente tem uma fome, né? Eu falo que é fome de pedreiro. Tipo, eu acordava e falava assim, gente, eu quero feijão, arroz e ovo. De manhã eu queria comer feijão, arroz e ovo. Enfim, foi um peso. Eu vou mostrar depois pra vocês uma tabelinha sobre o ganho de peso, que a gente vai ver. Quem tá, por exemplo, no meu caso, que eu estava com sobrepeso, meu IMC estava em 29 na época, eu podia ficar entre 7 e 11 quilos. Então, 9 quilos para mim foi uma vitória. Foi uma vitória. Realmente eu consegui. Bom, minha gestação foi maravilhosa, gente. Eu não tive dor, eu não tive desconforto, eu não perdi sono, eu não tive dor no ciático, eu não tive nada. Eu tive uma gravidez dos sonhos. Eu brinco que eu, por mim, podia engravidar para os outros, assim, sabe? Não, você quer que eu fique grávida para você? Porque eu trabalho com gestantes, né? Então, escuto muito o relato delas. E eu falo, gente, mas a minha gestação foi tão gostosa. E foi um momento que eu me senti maravilhosa, me senti plena, me senti linda, né?
Estou com 10 semanas e emagreci 2 quilos. Isso pode acontecer, principalmente com as mulheres que enjoam muito, que não conseguem comer, que vomitam demais, né? Mas depois vai se ajustando. Bom, voltando ao fio, me senti maravilhosa, me senti plena, tive minha filha, nasceu, tal, e aí veio o pós-parto. Aí no pós-parto o bicho pegou. Por quê? Porque durante a gestação, eu me senti assim, eu não sei vocês, mas durante a gestação você é a estrela, né? Você tá todo mundo fala, ai, que linda, nossa, seu cabelo tá maravilhoso, ai, que barriga linda, posso passar a mão? Você é a estrela da situação realmente. Depois que o bebê nasce, os olhos de todo mundo se voltam para o bebê, para o bem-estar do bebê, e a mãe fica esquecida. Pra mim foi um período assim, lama negra, sabe? Eu estou na lama negra, ninguém tá nem aí pra mim. E eu senti um baquezinho, sabe? Eu fiquei. E aí eu sempre acompanhando com o meu psiquiatra. Eu falava pra ele assim, doutor Saraiva, eu tenho medo de ter depressão pós-parto, eu tenho muito medo, porque tem alguns casos na minha família, isso foi traumático pra mim. E ele falava assim, não, eu vou te acompanhando, eu vou te acompanhando, eu vou te acompanhando. Até os 6 meses ele ficou me acompanhando. E ele falava assim, não, tá tudo certo, você tá bem. E a sua filha foi a sua cura, ele falava pra mim. Beleza. Enfim, o pós-parto foi conturbado pelo seguinte, eu achava que a gente só podia fazer exercícios na academia. Eu nunca imaginei que pudesse ser feito exercício em casa, que existisse alguma coisa que eu podia fazer dentro de casa sem. Gente, eu inventei várias coisas. Eu comprei eu esqueci o nome do aparelho. Na época não tinha essa tecnologia que a gente tem. Mas era um Motolink, Videolink, alguma coisa assim que eu colocava em casa e eu acompanhava lá na academia. Só que não deu certo, porque a academia era do outro lado da rua. Mas mesmo assim a distância não foi suficiente. Ou seja, em resumo da história, eu não pude fazer exercícios e eu não sabia que fazer exercício em casa dava. Eu usei cinta modeladora, muito apertada, naquela ânsia de voltar ao corpo, porque eu estava amamentando, eu tive alguns problemas com a amamentação, enfim, aquela coisa toda que a gente acaba passando. E eu usei a cinta modeladora. E qual é o problema da cinta modeladora? Eu usei a cinta errada e por longos períodos, e a cinta, ela comprime a nossa cintura, empurrando o conteúdo para baixo. Então, empurra órgãos e vísceras para baixo em direção ao assoalho pélvico, que já está sofrido da gestação, e com isso eu ganhei, aos 6 meses de idade da minha filha, uma incontinência urinária. Então eu estava insatisfeita com o meu corpo, eu estava com uma barriga nada legal e estava com incontinência urinária. E a barriga não tinha voltado, mesmo usando cinta. E eu usava cinta de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dormia com a cinta, acordava com a cinta, ou seja, fiz uma M. Passado algum tempo, muito tempo depois, eu resolvi fazer educação física. A minha primeira formação não era educação física, daqui a pouco eu vou contar para vocês. Mas eu fiz educação física e percebi no curso, na graduação, que até se falava um pouquinho de exercícios para grupos especiais, dentre eles a gestante. Mas não falava nada da mulher no pós-parto. Ninguém nem mencionava a mulher no pós-parto. E eu me formei em educação física mais velha, então eu já tinha uma cabeça um pouco diferente e vi que ali estava faltando alguma coisa. E aí depois eu comecei a estudar essa área e comecei a cada vez fazer mais cursos na área do pós-parto. Que eu falava, gente, o meu objetivo de vida é ajudar as mulheres no pós-parto para que elas não passem pelo que eu passei. Porque na gestação foi tranquilo para mim, não tive problema, né? Mas o meu pós-parto foi muito cheio de dúvidas, de falta de informação. Falei, então é isso que eu vou fazer. E eu transformei realmente isso no meu objetivo de vida, de ajudar as mulheres no pós-parto a reorganizarem o seu corpo. Não, gente, pensando apenas numa questão estética, mas pensando numa questão de saúde mesmo. A gente precisa se olhar e se gostar, a gente precisa estar bem, estar com disposição. Afinal de contas, a labuta é pesada, né? A gente dorme menos, a gente está produzindo leite, a gente tem uma demanda, a gente carrega neném, a gente tem uma postura toda alterada da gestação. Então, o pós-parto é um período que precisa de cuidados e foi isso que eu decidi fazer. E quanto mais eu estudava, quanto mais eu trabalhava com essa fase, mais eu me conscientizava. Nesse meio de caminho, eu conheci a Maria, num desses cursos, que é fisioterapeuta, que é minha amiga, que está comigo em todas essas jornadas aí. A gente conversava muito sobre isso e a gente juntas percebeu, né, que o trabalho de recuperação do corpo da mulher no pós-parto, ele precisa começar na gestação. Né? Durante a gestação já a gente tem que estar cuidando para que o pós-parto seja mais tranquilo, menos doloroso e mais rápido.
Então, eu falo que hoje meu objetivo de vida é transformar, é trazer qualidade de vida para as mulheres em qualquer fase da vida, mas principalmente nessas, né, na gestação e no pós-parto. E foi assim que tudo começou. Essa é um pouquinho da história da minha gestação, de como esse meu pós-parto impactou até na minha decisão, né, de escolha do que eu gostaria de trabalhar, em que área eu gostaria de atuar. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Estou com 11 semanas e emagreci 3 quilos. Olha só, bastante gente emagrecendo. Vocês estão enjoando muito? Porque eu enjoei demais. Enjoei demais e o médico falava, eu falava assim, o que eu faço? Ele falava assim, come. Você não pode ficar de estômago vazio. Você tem que comer até para ter o que colocar para fora. Bom, quando vocês respondem, eu vou falar um pouquinho da minha formação. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar agora, né? Eu sou Cris Alberti, eu sou professora de educação física hoje, mas a minha primeira formação foi biologia e matemática. Eu já gostava da biologia, por enquanto sozinha, que também é horrível, né? Bom, eu me formei em biologia e matemática, mas não era aquilo que eu queria. Eu brinco que eu dei aula, eu encarei uma sala de aula durante 3 anos para ter certeza de que eu não queria aquilo para minha vida. E aí, anos mais tarde, o meu sonho sempre foi fazer educação física. Eu comecei a educação física antes dos 30, mais por conta do trabalho do meu marido, do vai e vem que a gente mudava muito. Eu acabei me formando perto dos 40 anos de idade. E fiz uma pós-graduação em acupuntura. Essa pós-graduação é que fez com que eu mudasse um pouquinho mais o meu estilo de enxergar o ser humano, a minha maneira de enxergar o ser humano. Porque dentro da acupuntura a gente fala muito do ser holístico. Não se trata a dor de cabeça da Cristiane, se trata o organismo da Cristiane que está causando a dor de cabeça. Eles têm a medicina tradicional chinesa é maravilhosa, ela é muito inclusiva. Não existe especialista disso, especialista daquilo. Existe o especialista no ser humano. Quem mais respondeu? É normal também não sentir absolutamente nada? Sim, Raquel, é normal não sentir nada. Perfeitamente. Para você ver, eu cheguei até a 7ª semana e meia sem sentir absolutamente nada. Eu não sentia nada. Estou com 6 semanas e meu intestino praticamente parou de funcionar. É normal também. Estou bem enjoada, mas não vomitei nenhuma vez, graças a Deus. Beleza, tomara que continue assim. Nas primeiras semanas só azia, agora começou os enjoos. Gente, enjoo pra mim funcionava. Água gelada, água com limão e azeitona. Azeitona pra mim era batata. Aquele azedinho assim. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Não tô dizendo que vocês fazerem, mas tô dizendo que eu fiz. Gente, que loucura. Eu comia as azeitonas e depois eu bebia aquele líquido. Aquilo, nossa, meu corpo pedia, sabe? Eu comia azeitona esperando acabar a azeitona para poder tomar o vinagre, aquele condimento todo que ficava na azeitona. Era a única coisa que, tipo, dava uma acalmada no meu enjoo. É muito louco, né? Mas, enfim, na acupuntura foi que eu desenvolvi esse olhar holístico pelo ser humano. Depois disso, eu comecei a fazer vários cursos, né? Como eu falei para vocês que eu decidi trabalhar com pós-parto. Num desses cursos eu conheci a Maria e a gente não parou mais. A gente fez várias formações, eu fiz muitas formações aqui no Brasil, que são vários níveis, né? Formações de fora do Brasil também. Enfim, e essa é um pouco da história. E hoje em dia eu estou cursando, estou tentando cursar nutrição, porque eu acho que também faz parte da saúde como um todo. Não tem como você ser uma pessoa saudável se você não come bem e não faz exercício. Então, eu estou estudando essa área também. Então, essa é um pouquinho de mim. Vou dar uma olhada no que vocês estão falando aqui para a gente continuar e agora cair no conteúdo em si. Vamos lá. Nas primeiras semanas era sozinha, eu não tenho enjoo, mas não aturo nem o cheiro da carne. A gente fica com uma sensibilidade muito aguçada no cheiro, né? Eu tinha enjoo para determinados perfumes. Mas, nossa, e é um enjoo completamente diferente, né, gente? É um enjoo diferente do de carro, do de barco. É um outro tipo de enjoo, né? A gente já acorda meio mais calma, que tudo tem seu tempo, vai passar, vai ficar tudo ótimo. Tem períodos da gestação que a gente se sente plena, cheia de energia, com vitalidade, não tem mais enjoo, não tem mais azia, não tem mais nada, tá? Isso tudo é normal, tudo faz parte do processo. Bom, então vamos dar continuidade. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar principalmente sobre os erros, né? As coisas que a gente não deve fazer durante a gestação, as coisas que a gente deve fazer, qual o jeito certo de fazer. A gente vai falar sobre como minimizar, como diminuir esses riscos que são normais durante a gestação, né? E também sobre o controle do ganho de peso.
que isso é importante. E depois eu vou falar para vocês quando chegar no momento certo aqui, uma das coisas engraçadas que pode acontecer se a gente manter, engraçada e chata, se a gente manter o peso muito elevado durante a gestação, tá? Enjoei das coisas que mais gostava? Meu Deus! Você vai descobrir outras coisas. Olha que interessante. A sua gestação vai te forçar a que você experimente novas coisas. Ou seja, seu filho já está te ensinando. Porque é uma jornada, né, gente? A gente aprende muito quando a gente é mãe. A gente aprende muito com a experiência da maternidade e a gente aprende muito com os filhos. A gente tem que se reinventar, tem que estudar, tem que correr atrás. Porque eu falo que a jornada mais maravilhosa para uma mulher é a maternidade. Para um pai também, né? Bom, então eu vou começar falando. Eu anotei aqui para não esquecer alguns itens que são importantes, tá? Volto a frisar para vocês que quem está comigo aqui online fique, tá? Até o final, porque vocês vão ter uma surpresa, vocês vão ter um presente. Então vale a pena ficar. E aí é só quem estiver aqui. Quem for assistir essa live depois não vai ter esse presente, porque eu tenho que como é que eu vou dizer? Eu tenho que presentear realmente, eu tenho que valorizar quem acordou no domingo de manhã e está aqui comigo assistindo essa live, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero deixar de recado para vocês está aqui, ó. Acreditar no que vocês veem na internet. Então muitas vezes a gente vê a fulaninha que tá grávida, mostrando aquelas coisas maravilhosas e que ela tá assim, que ela tá assada. Gente, não comparem a vida de vocês com a vida de uma influencer que de repente que tem muito mais condição financeira, talvez, do que uma de nós, que tem muita ajuda, que tem acesso a vários procedimentos, a várias coisas. Não comparem e não esqueçam que a pessoa que está lá do outro lado, ela mostra aquilo que ela quer mostrar. Ela nem sempre vai mostrar as agruras. Eu acho muito legal alguns perfis que mostram a vida real, que mostram os dois lados de verdade. Mas a maioria não faz isso. Então evitem ficar se comparando ou ficar, mas a minha barriga não tá. Nossa, ela tá de 3 meses, a barriga dela nem aparece, a minha já tá no... Cara, nós somos únicas. Cada uma de nós tem uma história, tá? Então evitem se comparar. Esse é o primeiro recado que eu tenho para dar para vocês nessa era de rede social. A rede social é maravilhosa, traz conteúdo pra gente, traz tanta coisa, mas ao mesmo tempo gera esse incômodo, esse desconforto. Então, cuide com isso. Você é única, você é especial. Não se compare, beleza? O que vocês estão falando aqui? Nossa, eu também. Olha, mais uma que também enjoou daquilo que mais gostava. Tá vendo? Muitas coisas ainda vão acontecer. Depois comenta aqui comigo se é a primeira gestação de vocês. Se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira. Porque para quem é marinheira de primeira viagem, tudo é novidade. É impressionante. Né? Para quem já é mãe, é diferente, né? Consegue levar de uma outra forma. Mas para quem é marinheiro de primeira viagem, a gente tem muita dúvida, Nossa, tudo é muito novo, né? Aliás, é uma situação completamente nova. Então, coloquem aqui para mim no chat se é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava ou nona gestação, por favor. Bom, o primeiro foi esse, então. Outra coisa, se cobrar demais, principalmente no início da gestação, a gente... talvez, né, se cobrar demais por não estar conseguindo se cuidar. Então, é muito comum, tá? Eu tô muito cansado, eu tô muito sem energia, eu tô muito enjoada, não consigo nem, sei lá, passar uma maquiagem no rosto, não consigo arrumar meu cabelo. Calma, vai passar. Então, assim, cuidado com a cobrança. Faça o que é possível para você fazer ali. Respeite seu corpo, ouça seu corpo. É o seu momento, é um momento diferente realmente. Então, cuidado para você não se cobrar demais. Não passe muito a mão na sua cabeça, não é para ficar lá deitadinha o dia inteiro, eu tô grávida, coitada de mim. Não, mas não é para ficar também numa cobrança excessiva, tá? Deixa eu ver aqui. Segunda gestação, primeira gestação, olha. Quarta gestação, peraí, a quarta e a primeira que enjoou. Tem 3 meninos e essa eu não descobri ainda. Nossa, 3 meninos. Gente, eu não sei, eu só tenho uma filha, né? Nem falei pra vocês, mas eu só tenho uma filha. Vai fazer 18 anos. E vou falar pra vocês, passa, assim, ó, quando você vê, sua filha já vai fazer 18 anos. É muito rápido.
Bom, já falei. Acabei de emendar já, né? Achar que no primeiro trimestre é para fazer repouso. Eu vou trazer essa semana no Instagram. é, Isso, na verdade, foi um erro de interpretação de um estudo. Nesse estudo, eles, por um erro de. Não foi erro de interpretação, foi erro de preenchimento da tabela. O número de semanas não estava adequado, houve uma confusão, e assim que saiu o estudo, ele foi publicado. E aí todo mundo começou a divulgar que o primeiro trimestre precisava de repouso. Na verdade, esse estudo foi corrigido, foi lançado novamente, mas é aquela história, depois que já foi o boom, para você corrigir e falar o certo, não teve a mesma proporção. Então, até hoje, a gente paga por esse erro lá atrás. Então, o primeiro trimestre não é para ficar em repouso. Se está tudo bem com você, se você tem liberação médica, você pode e deve fazer exercícios, tá? Então, primeiro trimestre não é para ficar em repouso, ok? Claro que você vai respeitar os limites do seu corpo, que como eu falei, se você está se sentindo disposta, se você está muito enjoado, você vai fazer coisas mais tranquilas, aquilo que você, primeira gestação Aline também, você vai fazer aquilo que você consegue fazer ali naquele momento, tá? Mas não é para ficar deitada dormindo. Segunda gestação depois de 8 anos, olha! Bom, o que mais que nós temos que falar? Querer emagrecer durante a gestação. Não é o momento da gente fazer déficit calórico, não é o momento da gente fazer exercício físico em alta intensidade para poder emagrecer, não é o momento. É o momento da gente priorizar bons nutrientes para o nosso filho, é o momento sim da gente fazer exercícios, porque vocês vão ver, eu vou falar dos benefícios dos exercícios, mas não é o momento da gente querer fazer dieta. O que a gente vai fazer? O que eu fiz? A gente vai cuidar do nosso ganho de peso. Poderia ter ganho menos peso? Poderia ter ganho 7, poderia ter ganho 5, né? E a minha filha nasceu com quase 5 quilos. Não, ela nasceu com 5 quilos. Agora eu fiquei em dúvida. Não, ela nasceu com 4 quilos. Gente, marido, se você estiver assistindo, coloca aqui pra mim. Eu esqueci com quantos quilos ela nasceu. Eu sei que ela nasceu com 54 centímetros e meio. E ela nasceu com, acho que quase 5 quilos, sim. Tem exercício certo ou pode fazer qualquer um? Eu vou falar sobre isso. Segura aí, Luísa. Segura que essa é uma parte show. Bom, então, eu poderia ter engordado menos? Poderia, mas estava dentro ali, pelo que eu falei para vocês, como eu estava em sobrepeso, eu não procurei emagrecer. Eu procurei investir em bons nutrientes para trazer uma boa formação para ela. E graças a Deus, é uma menina super saudável, não tem problema. Então, não é o momento da gente emagrecer. Outra coisa que eu anotei. Gente, investir em coisas supérfluas, principalmente as mães de primeira viagem. A gente quer comprar um enxoval maravilhoso, a gente quer comprar o carrinho que é feito com espuma da NASA, com titânio, a gente quer comprar o bebê conforto mais confortável, mais seguro, que tem película de não sei o que não sei mais o que. A gente quer comprar a cadeirinha de alimentação que vai usar lá na frente, a gente quer comprar a cadeira de amamentação. Ou seja, a gente quer investir num monte de coisa que muitas vezes é supérflua, tá? A gente compra muita coisa que a gente acaba nem usando e deixa de investir na formação do bebê. Deixa de investir nesse momento em que você precisa priorizar o que você está colocando para dentro, o que você está pensando, o que você está fazendo, né? Se você está fazendo exercício, se você está ingerindo bons nutrientes para a formação do seu bebezinho. Isso aqui, esse iniciozinho é mais importante do que o depois. Gente, se a roupa não for, tem gente que viaja, né? Ou manda vir o enxoval dos Estados Unidos, mas está comendo errado, está sedentária, tá com um pensamento não muito legal. Então, vocês precisam colocar a energia e o investimento no lugar certo. Cuidado com isso. Isso eu vejo demais. A pessoa tem o enxoval mais maravilhoso do mundo, mas engordou horrores na gestação, não fez exercício físico, aí no final tá com pré-eclâmpsia, desenvolveu diabetes gestacional, tem que estar apagando incêndio, porque ela não se preocupou com esse início. Então, isso aqui é o mais importante. O enxoval, gente, cara, várias roupas da minha filha, elas foram doadas sem nunca ter sido usadas. Ou então, como eu comprei muita roupa RM e a minha filha nasceu muito grande, ela nem usou. E aí eu já não podia mais trocar, porque já tinha sido um tempão que eu tinha comprado. Ou seja, eu doei em roupas que ela nunca usou. Então, cuidado com isso. Cuidado onde vocês vão colocar a energia de vocês,
tá? Cuidado onde vocês vão investir. Vocês precisam investir no bebê, na sua saúde. Porque o que adianta você ter um enxoval maravilhoso, o carrinho mais sensacional, né? Lá, se você tá cheia de dor, se você no pós-parto tá, que você não consegue nem ouvir o choro do neném, irritada, porque você tá cheia de dor, porque você tá cheia de desconforto. Então, pense nisso. O investimento é aqui, agora, no seu bem-estar e na formação do seu bebê. Depois, você pode até ter um carrinho não tão show de bola, mas você tá bem, você tá disposta, você tá levando aquele pós-parto de boa, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Primeira gestação, fui tentar durante 9 anos, agora tenho medo de fazer exercícios, mas não parei com a caminhada. Não precisa ter medo de fazer exercício, tá? Não precisa, eu vou falar sobre isso. Meu corpo está pedindo exercícios, exatamente. Primeira gestação, a Flávia, 23 semanas por aqui, engravidei já acima do peso, perdi uns quilos no início e agora já estou recuperando, lutando para ganhar o mínimo possível de peso. Isso aí. Algumas mulheres realmente perdem peso no início da gestação naturalmente, tá? Raquel, uma dúvida. Em novembro eu estava com 81 quilos, estava me sentindo ótima, casei, tivemos um festão, viajamos por 40 dias, chegamos, viajamos no Réveillon de novo, nisso tudo bebemos e comemos de tudo. Nisso de 40 dias engordei 11 quilos. Raquel, eu super me identifico com você, não sei a sua altura, mas eu super me identifico, porque assim, deu uma descontrolada. Comemorei demais. Agora a gente teve final de semana de Natal, final de semana de Ano Novo, final de semana foi formatura da minha filha, no outro final de semana foi aniversário de 15 anos da minha sobrinha. Esse final de semana vai ser um final de semana festivo, que amanhã é aniversário do meu marido. Nisso aqui, eu nem vou contar pra vocês o quanto já subiu a balança, mas já subiu. E é muito rápido, né? Descobri que engravidei em dezembro e me pego pensando no que eu fiz de comer e beber de dezembro para cá, sendo que já estava grávida. E essa culpa me consome demais. Raquel, acabou a culpa. Cessou a culpa. Para com isso. Daqui para frente, pensa o hoje. Hoje eu vou fazer o meu melhor possível. Então hoje eu vou investir na minha alimentação, eu vou, depois que eu te falar aqui tudo que você pode fazer de exercício, eu vou investir no exercício, vou investir em mim daqui para frente. O que passou já era. Você pode mudar? Não pode mudar. Já foi. Você já comeu, você já bebeu, você já viveu. Não tem o que fazer. O futuro, amanhã eu começo? Não, tá muito longe. E a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje é o dia que você tem na sua mão. Então faça hoje o melhor possível. Eu sempre tenho colocado isso na minha vida. Como uma pessoa ansiosa que sou, eu penso, o hoje. O que eu posso fazer hoje? Qual é o meu melhor hoje? Hoje eu vou fazer melhor isso. Hoje eu vou fazer melhor isso. Então viva o hoje, tá? E você já tá começando hoje com esse workshop. Olha que legal. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Se eu prejudiquei de alguma forma meu filho, esquece. E eu vou dizer pra vocês, nasceu uma mãe, nasceu a culpa, tá? Eu me culpo por várias coisas, tipo, eu poderia ter educado ela assim, eu poderia ter feito... Não tenho o que fazer. Hoje eu converso com ela e falo, filha, eu fiz o que eu achei melhor naquele momento. Se eu errei, eu sei que eu errei. Mas não existe mãe perfeita. Nós não somos perfeitas. Nós não somos seres perfeitos, nós somos seres falhos. Então esqueça isso tudo e faça daqui pra frente. Segunda gestação... Então eu já te falei, você tá perguntando o que eu acho isso. Passou. Você não pode mudar mais nada. Vamos fazer daqui pra frente uma gestação, show de bola, com os melhores nutrientes, com exercício físico, pra você ser uma gestante saudável, seu filho ser um bebê hiper mega blaster saudável. Tá bom? Vamos combinar isso? De dedinho, daqui pra frente, tá? Segunda gestação, após 13 anos, 10 semanas, estou sofrendo com muitos gases, prisão de ventre, treinando de segunda a sexta, bebendo mais água, alimentação saudável. Olha, tem que ver como é que tá a sua ingestão de gordura. A gente precisa de gordura também, porque foi criada essa coisa que a gente, não pode comer gordura, então a gente tem medo da gordura. Só que o nosso corpo precisa de gordura. Tá? Então, talvez seja uma sinalização aí, não sei se você está fazendo algum acompanhamento com um nutricionista, mas eu investiria em colocar um pouquinho mais de gordura saudável na sua alimentação. Abacate, suplementos como ômega 3, até uma colher de azeite de oliva, água você falou que já está bebendo, né? Bom, vamos continuar, nem sei onde eu parei. Parei sobre investimento, né? Investir mais em enxoval e não investir em vocês. Ótimo. Próximo item.
Alimentos que devem ser evitados. Bom, a Raquel já falou ali algumas coisas. O que a gente precisa evitar na gestação? Alimentos processados, refinados, açúcar, bebida, né? Aquilo que nos faz mal normalmente deve ser evitado na gestação também. Né? Mais ainda, porque a gente está formando um outro ser humano, a gente não está falando da gente. Porque às vezes fala assim, ai, vontade de comer um doce. Tá, mas aí a gente tem que pensar no bebezinho que está aqui dentro. Né? Então, cuidado com isso. Ter uma alimentação baseada em comida de verdade, em fruta, verdura, legume, carne, gordura boa, água, chá, suco, tá? Evitar refrigerante e essas outras coisas todas que a gente falou por aí. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Primeira gestação, enjoos e muita dor de cabeça. Mais água e muitas frutas. Sim, e as frutas cítricas, elas ajudam muito, tá? Limão, kiwi. Cara, kiwi, eu amava o kiwi, ele parece que descia refrescando. É isso aí, Raquel, tamo juntas. Quero falar com você, não sei se você tá no grupo, mas não deixa essa culpa te dominar não, tá? Não tem que ficar com isso não, beleza? Próximo item. Pensar que não é possível controlar o peso. Muitas gestantes ainda acham que gravidez é sinônimo de engordar. Então, assim, eu tô grávida, eu vou engordar. E ponto final. Mas vou engordar muito, né? Vou engordar 18 quilos, 20 quilos. Como eu pensei, né? Eu falei, meu Deus, se a minha mãe engordou 24 quilos, se eu engordar 24 quilos, eu vou pesar no final da gestação 114 quilos. Olha que absurdo. Né? Então, assim, muitas mulheres, por incrível que pareça, ainda acham que engordar é sinônimo de, vou comer por 2, pode comer o que você quiser, depois você emagrece. Não, depois quando você começa a amamentar, emagrece rapidinho. Não acontece isso com todas as mulheres. Comigo não aconteceu. Eu engordei amamentando, porque eu fiquei nessa ilusão de que, eu doava leite para poder amamentar minha filha, de tanta produção de leite. Eu falei, tô produzindo leite pra caramba, todo mundo fala que amamentar emagrece, então eu posso comer. Eu engordei no pós-parto. Então, assim, não é assim, tá, gente? Então, essa coisa do ganho de peso na gestação não é sinônimo. Não é porque você tá grávida que você vai ganhar muito peso e que você tem que ganhar muito peso. Próximo item. Se acomodar na rede de apoio, tá? Então, assim, a gente precisa pensar que se a gente tem uma rede de apoio, muitas não têm, né? Então, assim, se você tem uma mãe, uma tia, alguém que vai te ajudar, ou se você tem condição, você tem babá, você tem enfermeiro e tal, beleza. Mas se você não tem, se você tem uma rede de apoio, essa rede de apoio vai embora uma hora. Ninguém vai ficar morando com você para sempre. Seu marido, por exemplo, tem licença paternidade, dá 10, 15 dias, nem sei quanto tá uma licença maternidade hoje, mas deu o tempo dele e vai voltar a trabalhar. E aí, minha filha, é com você. É com você. E aí, na hora que o bicho pega, você vai pensar, nossa, tô morrendo de dor nas costas. Nossa, tô com dor aqui. Minhas costas estão queimando. Não sei o quê. Por quê? Porque você não preparou o seu corpo para isso. Durante a gestação, a gente tem o corpo passa por muitas transformações. Que a gente precisa fortalecer essa estrutura para ela aguentar essas transformações, para que no pós-parto você dê conta do recado. Porque muitas vezes, eu lembro disso, eu dava banho na minha filha e deixava aquele balde, tinha aquela banheira que a gente abria assim e a água escoava no balde, né? E eu deixava aquilo e esperava meu marido chegar. Tipo, às vezes ele chegava da faculdade 11 e pouco, quase meia-noite, para ele tirar o balde de lá, porque eu não aguentava carregar o peso do balde. Não é que não aguentava, mas, tipo, eu tava com muita dor nas costas para fazer aquilo, né? Porque eu não tava fazendo nada. Além de estar usando a cinta ter me causado incontinência urinária, a cinta faz com que seu abdômen fique preguiçoso. Você não está estimulando ele para ele trabalhar. Então a minha coluna ficou em frangalhos, a minha lombar ficou em frangalhos. Então eu tinha que esperar ele chegar para ele tirar aquele balde de lá. E quando eu ia colocar água, eu colocava de pouquinho, nem trazia o balde, porque eu tinha dor nas costas. Então a gente tem que estar preparada. A gente tem que estar preparada, porque, gente, eu vou falar para vocês. Para quem é mãe, vai concordar comigo. Mas para quem ainda não sabe disso. A gravidez, a maternidade, a gente vira uma leoa. E na hora que o bicho pega, é a gente que vai resolver. Com dor ou sem dor, a gente vai assumir aquilo ali e vai fazer. Tá? Então, assim, quanto melhor preparada a gente tiver, menos a gente vai sofrer, né? Deixa eu ver se tem mais algum item aqui ainda para falar para vocês. Tem. Posturas erradas no dia a dia. Então, eu vejo muita gestante que para na fila do supermercado, põe a mão lá atrás e empurra a barriga lá na frente. Cara, você tá
forçando a sua parede abdominal, forçando a sua linha alba que está aqui na frente, aumentando a chance de você ter uma diástase patológica depois da gestação. Você está aumentando a pressão aqui, a sobrecarga na sua lombar. Mulheres que sentam perna cruzada, muito tempo com a perna cruzada, de um lado só. Não estou dizendo para você não cruzar as pernas, mas procure variar. Se você ficou com a perna cruzada para a direita, depois você passa um tempinho, você vai lá e troca e cruza com a esquerda. Porque quando você cruza a perna, você gera um desbalanço no seu quadril e a sua coluna ela tem que se virar nos 30 para sua cabeça ficar aqui no topo. Então, por exemplo, cruzei a perna para cá. Eu não fico assim, ó. A minha coluna ela se adapta, eu tô com a perna cruzada, tá? Então isso aqui é uma coisa que a gente precisa ter cuidado. Quando for parar numa fila, né, de supermercado, por exemplo, evita também ficar apoiada numa única perna. Se eu fico eu já gero um desbalanço, já gero um desnível no meu corpo. E o seu corpo, ele já naturalmente está passando por muitas transformações. Então, quanto menos sobrecarga você der, melhor. Não é para você virar um robô e falar, agora eu tenho que sentar assim. Nossa, eu tenho que andar assim. Eu tenho que fazer isso. Não, não é isso. Mas preste atenção a essas pequenas coisas, porque ao longo de 9 meses, você fazendo essas coisas de forma desregrada, você vai sobrecarregar o seu corpo. Por exemplo, deitar e levantar sempre de ladinho, usando o braço, evitar levantar de frente e deitar de frente, né? Isso é muito importante também. Deixa eu ver o que mais. Sentar. Se você puder sempre sentar. Agora eu tô alinhada aqui não vai ter como vocês verem. Deixa eu ver. Eu tô sentada sobre os meus isquios. Os meus ossinhos do bumbum estão encaixados aqui. E a minha coluna, alinhada. Isso aqui é sensacional. Só de você fazer isso, você está estimulando o tônus do seu abdômen. Então, vale a pena esses pequenos cuidados com a postura, com o seu jeito de sentar, o seu jeito de parar numa fila. Isso tudo é muito importante, tá? E, por fim, os exercícios que devem ser evitados. Vocês estavam perguntando sobre exercícios aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando para não perder o fio da meada aqui. Cris fala sobre o queijo. Quero comer creme de ricota, mas algumas pessoas falam que pode, outras não. Gente, tudo assim, o problema é o excesso. Se você comer pouquinho, não tem problema nenhum. Se você não tem nenhuma intolerância, não tem nada, não tem problema. Você precisa mediar, né? Tipo, não vai comer um pote de creme de ricota, não vai comer, sei lá, meio quilo de queijo. Mas um pouquinho ali no seu dia a dia, eu não vejo problema. Eu não vejo. Claro que o ideal sempre seria você consultar um nutricionista especializado nisso, né? Inclusive, depois não, a gente tem algumas surpresas aí. Deixa eu ver. Bom dia, Dayane, adulta. Naquele dia que eu dei o banho nela, eu chorei. Eu chorei e falei, cara, agora é comigo. Agora, tinha aquele negócio, tinha um programa, acho que é Agora é que são elas. Eu falei, agora é que sou eu, né? Agora é que sou eu que tenho que assumir isso e levar. E tá tudo certo, gente. Não entra em desespero, não, porque a gente consegue. A gente consegue. Só tomar uma aguinha aqui, gente, que a garganta tá raspando. Deixa eu ler o que vocês estão falando aqui. Nossa, essa do gengibre foi sensacional. Semana passada eu fiz um post sobre isso, sobre o gengibre. O gengibre é um dos chás, gengibre, capim-limão e chás de frutas. São os chás que a gestante pode tomar. E o gengibre, ele alivia sim o enjoo. Você pode fazer, colocar ele na água, você pode incluir ele na sua alimentação. O gengibre ajuda demais nessa questão. E o gengibre não é abortivo. Tem uma lista de chás que são proibidos, mas eu já falo para vocês que cravo, canela, tem uma série, eu fiz um story, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma reunião disso e vou mandar no grupo das meninas lá do Gestão de Saúde, sobre os chás que devem ser evitados, tá? Mas os chás liberados são chá de capim-santo ou capim-limão, como vocês chamem aí, chá de frutas, você pode fazer um chá de laranja, enfim, chá de frutas, e o chá de gengibre, pode usar, tá? Não é abortivo, não tem problema nenhum e também não causa infarto. O gengibre é sensacional. Deixa eu ver se a gente... os exercícios. Vamos lá agora falar sobre os exercícios que devem ser evitados. Gente, proibido na literatura está mergulho com cilindro, caminhada ou escalada em altitudes. Isso é proibido, tá? A gestante não deve fazer, de jeito nenhum. Aí tem
na literatura não está muito claro, assim, muito embasada a questão, por exemplo, da corrida. A corrida existem alguns profissionais que defendem e alguns que condenam. Eu faço parte dos profissionais que não recomendam, que condenam, por estudar a estrutura, por estudar o assoalho pélvico. Eu acho que esse impacto, não só eu, né? Vários profissionais defendem isso. Esse impacto exagerado na gestação não é legal. Então, exercícios como pular corda, como jump, como a própria corrida, não são recomendados. Eu já tive aluna gestante que chegou para mim para querer fazer um trabalho comigo presencialmente e que ela falou assim, eu quero correr. Eu falei assim, olha, eu não acho legal por esse motivo. Ela falou assim, não, mas mesmo assim eu quero correr. Eu falei, então eu sinto muito, mas você vai precisar encontrar um outro profissional que queira te acompanhar. Porque eu não posso prescrever e orientar alguma coisa que eu não acredito. Pelo contrário, uma coisa que eu condeno, né? E ela foi realmente com outro profissional. Porque não tem como. Para mim, não tem como. Exercícios que devem ser evitados, mas, assim, modalidades, vamos falar. O crossfit, eu acho que o crossfit é muito intenso, tem muito risco para gestante. Um único professor que está ali no box, ele não consegue individualizar totalmente o seu treino, então você vai acabar fazendo alguma coisa que não deve, ou que não... Enfim, eu tenho sim uma cisma com o crossfit, eu acho que não é o momento. Aquela mulher que ama muito, ela vai ter que conversar muito direitinho ali com o professor dela para conseguir adaptar realmente para que ela não tenha risco. Esportes que têm um impacto, que têm um contato pessoal também não é bom, porque você pode alguém bater em você cair, se machucar, né? Hidroginástica é muito legal, dá para fazer na boa, mas a hidroginástica ela vai trazer um conforto mais legal no final, quando a barriga está muito pesada ou se você está inchando. Mas outros exercícios como a musculação, exercícios em casa, gente. Fazer exercícios em casa é super, super tranquilo. Os exercícios que tem briga na internet, né? Porque tem muito profissional, colega de profissão, que não estuda a fisiologia gestacional, não estuda como os hormônios estão afetando essa mulher durante a gestação. E aí eles falam para vocês na internet que não tem problema nenhum, que a mulher pode fazer abdominal convencional, aquela flexão de tronco, que a mulher pode fazer prancha, que a mulher pode fazer perdigueiro, aquele exercício que você fica em 4 apoios, estende um braço, estende uma perna para trás. Ou seja, exercícios em que sua barriga fica para baixo, forçando a linha alba, forçando o abdômen. E aí eles falam assim, mas não tem barriga ainda, né? A mulher está com 12 semanas, não tem barriga ainda. Pode fazer. Não pode, não deve. Eu não recomendo. Por quê? Se ele estudasse, se ele soubesse da ação hormonal que está acontecendo no corpo da mulher, todos os tecidos, os ligamentos, as articulações, tudo está molinho. Tudo está sendo preparado para o parto. Então, se tudo está molinho, a linha alba, que é essa aqui da frente, que é tecido conjuntivo, ou seja, que é cartilagem, como a nossa orelha, como os nossos ligamentos, também está molinho. Então, eu coloco essa mulher de barriga para baixo, forçando essa linha alba. Ou então, eu fico fazendo flexão de tronco, forçando essa linha alba o tempo todo. O que eu estou fazendo? Eu estou aumentando imensamente a possibilidade dessa mulher vir a ter uma diástase patológica, que é aquele espaçamento que fica entre os músculos do abdômen depois que o bebezinho nasce. Né? Durante a gestação é normal que a gente tenha uma diástase fisiológica, mas o problema é quando essa diástase, esse espaçamento continua depois, lá quando o bebezinho nasceu. Então, se eles conhecessem, se eles entendessem desse mecanismo todo que acontece durante a gestação, eles iam saber que na 12ª semana, ou seja, muitas de nós nem barriga temos ainda na 12ª semana, é o pico da relaxina, que é um dos hormônios que deixa os tecidos molinhos. E aí ele fala assim, não, mas se você não tem barriga, não tem problema, você pode fazer flexão abdominal, você pode fazer prancha, não tem problema. Então, cuidado com os profissionais que vocês ouvem, com os profissionais que vocês seguem. A gestação não é doença. Muita gente fala isso. A gestação não é doença. Tudo bem, não é doença. Mas não é o momento da mulher fazer qualquer coisa ou fazer tudo o que ela quiser. Ela precisa se economizar de algumas coisas para evitar problemas depois. Porque, gente, nasce uma mãe, mas a mulher continua existindo. E aí vai ser uma mulher cheia de dores, perdendo xixi, com aquela barriga que não volta nunca ao normal, que não volta nunca mais ao que ela era antes. Né? Então, alguns cuidados que a gente vai ter durante a gestação vão influenciar no depois. Deixa eu ver o que vocês estão falando.
Ótimas dicas do chá. Gente, essa do chá é legal. Eu fui estudar porque tem muita coisa sendo falada aí que não é legal. Cris maravilhosa. Cheguei tarde, mas já cheguei. Não, aqui chegou tarde nada. A gente está no começo do assunto aqui ainda. Depois você assiste o que você perdeu. Bom, então nós falamos agora um pouquinho sobre essas coisas que se fazem de forma errada, certo? Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os benefícios. Eu anotei aqui para não perder nenhum, que todos são importantes. Então, o primeiro deles, benefício físico, né? Uma coisa que precisa ficar claro, gente, os benefícios do exercício físico na gestação estão ligados diretamente à precocidade com que você começa a fazer o exercício. Ou seja, quanto mais cedo você começa a fazer exercício, maiores serão os benefícios. Vou explicar para vocês por quê. Primeiro, essa semana passada, eu acho que teve uma pergunta no Instagram que depois virou até um Reels, vocês podem ir lá olhar. A menina perguntou assim para mim, me dê um motivo para fazer exercício no primeiro trimestre. Eu falei, bom, então eu vou te dar um motivo, o melhor e mais importante de todos. A mulher que faz exercícios logo no início, né, quanto mais cedo melhor, ela vai ter uma placenta mais vascularizada, mais cheia de vasos. Tá, mas qual o benefício disso? Quanto mais vasos, isso quer dizer que o bebezinho vai receber maior quantidade de nutrientes e maior oxigenação. Então, a formação do seu bebezinho já começa muito melhor do que uma mulher que é sedentária, porque você vai ter ali um aporte muito maior de nutrientes chegando para esse bebê. Então, já dei um motivo. Então, quais são os benefícios físicos do exercício? Primeiro, você não vai ter dores, né? Ou vai ter uma chance muito reduzida de ter dores. Como eu falei para vocês, eu não tive dor nenhuma na gestação. Eu não tive dor nas costas, eu não tive dor nas pernas, eu não tive nada, eu não tive absolutamente nada. Então, a chance de você ter dores reduz absurdamente. Você vai ter um corpo mais preparado para aguentar as transformações. Porque o nosso corpo ele vai passando por muitas transformações, muitas adaptações até o final da gestação. Se você é sedentária, se você tem um corpo que não tá fortalecido, você vai ter desconforto, você vai ter dores, né? A gente tem a questão de, por exemplo, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, uma série de coisas que estão ligadas à prática ou não do exercício físico. Então, quanto mais cedo você começar, maiores serão os benefícios. O que não impede de você que está aqui com 20 semanas, com 25 semanas, de você fazer exercício. Tá? A gente precisa de exercícios posturais, exercícios respiratórios, exercícios de fortalecimento do abdômen, que é a região que mais vai sofrer. A nossa barriga, né, os músculos daqui da barriga, ao final da gestação, eles chegam a ter se alongado 118%. Imagine você pegar uma roupa velha, esticar ela e depois soltar. Uma roupa velha, eu tô falando. Então, ela já não vai voltar. Agora, você pega uma roupa novinha, estica, ela vai voltar. Então, o trabalho que o exercício faz é esse, é de manter esse nosso tônus, o tônus dos nossos músculos, para que eles aguentem essa puxada de vai, estende, volta de novo ao normal, mantém a sua coluna no lugar e mantém você em pleno funcionamento. Então, esse é o primeiro. Emocional. Gente, a gente tem aí uma chance reduzida de depressão durante a gestação de 67% em mulheres que fazem exercício. E eu vou dizer para vocês que uma pesquisa no Brasil, no caso, uma para cada 5 mulheres vão desenvolver depressão na gestação ou no pós-parto. E a depressão pós-parto é muito triste, gente. Eu tive na família 2 casos e é muito triste mesmo. Não vou entrar em detalhes porque não é o tema assim específico para a gente falar sobre isso, mas a gente precisa evitar. E as chances de você desenvolver depressão pós-parto são muito grandes em mulheres que tiveram depressão durante a gestação. Então, o benefício emocional é sensacional porque você vai estar carregada de endorfinas, você vai se sentir bem, você vai se sentir leve, você vai se sentir mais feliz. E detalhe, tudo isso que você sente, você passa para o seu bebê também. Então, a chance do seu bebê já ser um bebê que nasce com aquela vontade de ser mais ativo, de querer fazer exercício, também vai acontecer. Então, é mais um motivo para você fazer exercício na gestação. Para você ter também um bem-estar, não só físico, mas também emocional, uma saúde mental até o final e depois, no pós-parto. Que mais? Redução de riscos. Eu vou ter que ler porque eu não decoro todos os valores.
mas reduz em 41% a chance de pré-eclâmpsia e também de hipertensão gestacional. Então, pense, uma mulher que faz exercícios, ela reduz em 41% a chance de pré-eclâmpsia e de hipertensão gestacional. Reduz em 39% a chance de diabetes gestacional. O diabetes ou a diabetes é uma questão que envolve alimentação e exercício físico, né? Quanto mais treinada você for, quanto mais você trabalhar os seus músculos, maior fica a sua resistência à questão do diabetes, tá? Então, reduz em 39%. E reduz em 67% a chance de depressão durante a gestação, que vai também reduzir a chance da depressão no pós-parto, tá? Então, esses são alguns índices que eu quis trazer para vocês. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Estou obesa, 99 quilos, 1,60 m, estou de 6 semanas. Posso focar em perder peso nesse primeiro trimestre? Érica, eu sugiro que você volte, não sei se você começou a assistir a live agora, mas assista a live desde o início, tá? Esse momento é o momento de você investir em comida de verdade, em fazer exercícios físicos, mas não é o momento de você pensar em reduzir o peso. Assiste o início da live que eu expliquei isso bem direitinho e contei a minha história, que eu também engravidei acima do peso, tá? Volta lá depois e assiste. Estou com 20 semanas. Desde o início da gestação fiz caminhada e musculação. Agora, desde a semana 18, eu faço pilates e hidroginástica. Tento fazer caminhadas nos fins de semana. Nossa, temos uma atleta aqui. Parabéns, Aline. Parabéns. É isso aí, gente. Tem que fazer exercício, tá? Que mais? Disposição. A gente fica muito mais disposta, porque isso para qualquer pessoa, independente de estar grávida ou não. Quanto mais cansada você está, mais cansada você vai ficar. As pessoas às vezes falam assim, eu não vou fazer exercício porque eu vou me cansar. Gente, o exercício físico te dá um pique, te dá uma energia. Eu muitas vezes chego da academia cansada, suada, descabelada, mas, sabe, com vontade de fazer faxina, com vontade de arrumar as coisas. Você tem muito mais disposição na vida. Existe uma diferença enorme entre uma gestante que é ativa fisicamente e uma gestante que é sedentária. Tá? Então, a sua disposição é outra. Então, vale a pena. E lembre-se que depois você vai ter um filho que você vai ter 1001 funções com ele. Ele vai engatinhar, ele vai sentar, ele vai caminhar, ele vai correr. E você vai ter que fazer isso tudo com ele. Você quer ser que tipo de mãe? Aquela mãe que, fica prendendo a criança perto de você porque você não tem disposição de ir? Ou você vai ser aquela mãe que vai querer incentivar o seu filho a se desenvolver da melhor forma possível porque você tem disposição para fazer isso? Né? Isso tem que pensar. Lembre daquela história que eu falei para vocês. Parem de pensar só em enxoval. Pensem no que vocês estão construindo como mãe e como filho. Isso é mais importante do que gastar dinheiro com enxoval. Beleza? Dá para viver sem um carrinho de titânio, tá, gente? Eu nem sei se tem carrinho de titânio, eu tô brincando. Redução das dores, ou seja, se você tá com o corpo mais preparado, a chance de você ter dor nas costas, dor nas pernas, dor aqui, dor ali, não vai existir. Tá? Eu posso falar isso para vocês assim plenamente, porque eu fui uma gestante extremamente ativa e eu não tive dor nenhuma. E eu acompanho as minhas alunas gestantes. As que fazem exercício realmente têm uma outra qualidade de vida. Uma outra qualidade de vida. Porque eu recebo as mulheres depois, né, no pós-parto também. E aí quando você vai averiguar a história dela, você fez exercício durante a gestação? Cara, o pós-parto dessa mulher é incrível. Você fez exercício? Não fiz nada. Aí você vai ver, é um pós-parto lento, é um pós-parto cheio de dor. Demora muito mais para aquilo tudo acontecer. Então, assim, vale a pena, tá? Benefícios, acabei de falar, né? Pro parto e pro pós-parto. Então, mulheres que treinam têm uma chance muito maior de ter um parto normal, um parto natural, um parto sem a instrumentalização, né? A chance é maior, não é garantia, mas a chance é maior, porque o seu corpo vai estar preparado. Eu não sei quem me acompanha aqui na internet há mais tempo, uma vez eu fiz uma live com a doutora Cláudia, que foi obstetra da Araceli, e do Parto pelo Rio. E ela contou uma história de uma gestante que no trabalho de parto, ela teve um trabalho de parto completamente dificultado por conta da flacidez da musculatura do abdômen dela. Ou seja, a musculatura do abdômen dela estava tão fraco, tão mole, tão frouxo, que atrapalhou o trabalho de parto e quase que ela teve que fazer uma cesárea. Porque não ajudava, o corpo dela estava tão amolecido que não ajudava. Ela era sedentária, ela já tinha tido outros filhos, então o trabalho de parto também vai ser melhor se você tiver praticado exercícios,
feito exercícios respiratórios, fortalecido o seu abdômen durante a gestação. E o seu pós-parto vai ser muito mais rápido, anos-luz melhor, porque é o que mais a gente faz é pegar mulheres no pós-parto. E eu posso falar sobre isso porque é a maior área de atuação, trabalhar com mulheres no pós-parto e perceber essa diferença entre mulheres que fizeram exercício e mulheres que não fizeram exercício, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Estou obesa com 6 meses. Vale a pena começar? Claro que vale. Mais pro início da live eu falei pra vocês. O que vale é o hoje. O que já passou, gente, não dá pra gente mudar. O amanhã tá muito longe ainda. Hoje. Então comece hoje. Comece hoje a se alimentar melhor. Comece hoje a fazer exercícios. Dá tempo sim, você tem 3 meses ainda. Quanta coisa ainda seu filho está se desenvolvendo lá dentro. Na gestação pode arrancar dente? Gente, aí você tem que conversar com o dentista. Tá aí, uma boa pergunta. Se você estiver no grupo, eu vou responder essa pergunta. Eu vou perguntar para a doutora Juliana, minha amiga, que é dentista, e ela vai saber responder. Eu não sei. Não sei mesmo. Sinceramente. Se alguém for dentista e quiser responder, fique à vontade. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as coisas certas. Eu falei sobre tudo que a gente não deve fazer, sobre os benefícios do exercício, e agora eu vou falar as coisas que a gente deve fazer na gestação. Bom, a primeira delas, a gente tomar sol. A gente precisa tomar sol, a gente precisa dessa vitamina D. E vou dizer pra vocês, a vitamina D, é que meu vidrinho tá lá em cima. A vitamina D que a gente toma é diferente da vitamina D que o nosso corpo produz através do sol. Sempre melhora do sol, tá? A gente deve fazer suplementação, eu faço suplementação, mas eu tomo sol também. Então, na gestação foi muito engraçado. Eu tomava sol, não sei se alguém aqui é de Brasília. Eu morava em Brasília e frequentava o clube Vizinhança 1. E eu tomava sol, assim, praticamente todos os dias eu estava no clube e tinha uma vida bem tranquila naquela época. Meus horários de trabalho eram bem flexíveis. E eu frequentava o clube, tomava sol. E no final, quando minha filha nasceu, a barriga ficou horrorosa. Porque eu estava tão morena. Eu adoro sol, gente, adoro sol. A minha barriga estava tão preta que quando ela nasceu ficou aquela pele, assim, eu olhava e falava assim, meu Deus, eu acabei com a minha barriga. Né? Mas depois voltou tudo ao normal, tudo certo. Mas eu tomei sol. Então, meu conselho para vocês é tomem sol. A gente precisa disso e o bebezinho precisa disso. Higiene do sono, tá? A gente precisa dormir bem. Você quer que seu filho durma bem depois? Você precisa cuidar disso durante a sua gestação. Respeitar o ciclo circadiano, não ficar até meia-noite, 1h da manhã, mexendo no computador, mexendo no celular. Evite isso, tá? Então cuide, faça uma higiene do sono para que você já vá colocando isso, embutindo isso na formação do seu filho. Inclusive, depois eu vou gravar uma aula específica sobre a importância do sono na gestação e na formação do bebê. Um material que eu li fantástico. Então, estou muito apaixonada, por isso que eu coloquei aqui. A gente precisa fazer higiene do sono, precisa cuidar desse sono. Até porque depois vem o pós-parto, né, gente? E aí a privação de sono é natural, ela vai ser necessária. Muitas vezes a gente vai ter que acordar para amamentar, ou então porque o filho está doente. Então, cuide do seu sono durante a gestação, beleza? Hidratação. Falando nisso, vou beber água. Gestante precisa de hidratação, principalmente nesse período de calor. Então, mantenha uma garrafa d'água perto de você e se hidrate o tempo todo. E aí não é para se hidratar de refrigerante não, tá? É para se hidratar com água. Água. Ou um chazinho. Evite também essa quantidade de suco. Suco não é tão legal assim. Com relação ao peso normal para se ganhar na gestação. Quem está no grupo, eu vou mandar essa tabela lá. Mas a gente precisa fazer o cálculo do IMC. Por exemplo, o meu IMC estava dando sobrepeso quando eu engravidei. Então, para quem o IMC estava até 29, o meu estava em 29, então eu estava com sobrepeso. O meu ganho de peso, seguindo aquela recomendação dos guidelines de gestação, tinha que ser entre 7 e 11,5 kg. Então, eu ganhei 9 quilos, engordei 9 quilos, fiquei dentro dessa meta. Mas aí precisa calcular o IMC, eu vou mandar essa tabela no grupo para vocês, que eu acho que é mais fácil do que eu falar aqui. Se o seu IMC for tanto, você tem que engordar de tanto a tanto. Se o seu IMC for tanto, tem que engordar de tanto a tanto, tá? Mando lá no grupo. Então, se você não tá no grupo ainda, entre lá no link da bio do Instagram e se inscreva e entre no grupo que vai ter material lá. Que mais? Gente, tão importante quanto aprender a contrair, a fazer atividade, a gente precisa também aprender a relaxar. Principalmente para quem vai fazer o parto normal. A gente precisa contrair, mas precisa aprender a relaxar. Então, a gente precisa aprender a voltar calma. Precisa fazer exercícios de relaxamento, exercícios respiratórios, que vão trazer essa calma, essa tranquilidade pra gente, tá? Então, isso é muito importante. Não pensem apenas em exercício
mas pense também nos exercícios de relaxamento. É necessário e é importante, beleza? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Tá no grupo? Deixa eu ver aqui. Você fez checklist? Ah, gente, teve um material muito legal lá no grupo, que foi o checklist da gestante saudável. Ó, 54% de vocês fizeram. Ótimo! 27% não fez, dá tempo de fazer ainda. E não sabia que enviaram, tá lá no grupo, gente. Quem tá no grupo tá recebendo bastante coisa legal. Dos 14 itens do checklist, quantos vocês responderam em vermelho? Mais de 12, 0%, de 9 a... Ó, quem tá no 9 a 12 tem que ficar atenta aí, hein? Tem muita coisa que não é saudável que você tá fazendo. Muita coisa que não é legal. Mas tem 60% de 0 a 4. Olha, bacana, hein? Cris, estou com uma viagem marcada para meio de fevereiro, quando completo 2 meses e meio. É uma viagem longa e já ouvi gente defender que não pode. E gente defendendo que usar meia, aquela meia de suave compressão, né? Andando, não tem. Qual a sua opinião? Cara, eu não usei meia, tá? Durante a gestação, porque eu tinha agonia, eu sentia muito calor. Mas o ideal é que você converse com a sua obstetra. Você converse com a sua obstetra e veja qual é a linha dela, o que ela pensa sobre isso. Eu acho que se for indicado, a gente tem que usar, tá? Eu não usei na gestação, eu usei depois. Eu não lembro por qual motivo eu usei. Inclusive, eu tenho, de vez em quando eu coloco em viagem, exatamente por conta disso. Aquela meia feia, né? Eu acho ela bem feia. Mas, enfim, eu tenho para viagens longas, eu acho importante. Inclusive, essa última viagem que eu fiz para o Sul, eu passei por uma situação bem chata, por ficar muito tempo imóvel, porque eu viajei com cachorro e tal, então vale a pena, vale a pena. Mas converse com a sua obstetra. Então, eu já falei sobre ser importante contrair e também relaxar, ou seja, importante saber voltar à calma, trazer essa paz e serenidade, não viver sempre ligado no 220, querendo fazer força na agitação. A gente precisa também saber voltar à calma. Isso, para mim, é o mais difícil, porque eu já sou ligada no 220. Então, voltar à calma, para mim, é um aprendizado, mas é necessário, tá? Que mais? Essa pergunta é uma pergunta que sempre surge, então eu trouxe ela aqui. Como eu posso me preparar para o parto normal e uma rápida recuperação da musculatura depois? Né? Através do exercício. Porque o exercício ele vai preparar o seu corpo para o parto normal e ele vai preparar o seu corpo para que você esteja preparada no pós-parto, para que você se reorganize mais rápido. Tá? Então, o exercício físico, ele é vital, ele é fundamental. Ele não é assim, supérfluo, é só para quem tem dinheiro, é só para quem tem tempo. Não, ele é de extrema necessidade, tá? Que mais? Postura, a gente precisa cuidar da postura, a gente precisa fazer exercícios respiratórios, saber... A respiração, para vocês terem uma ideia, é a única forma natural que a gente tem de realmente se acalmar, de realmente relaxar. Então, ter o conhecimento disso, fazer exercícios respiratórios durante a gestação é muito legal. Isso vai te ajudar na hora do parto. Isso vai te ajudar depois, quando muitas vezes a gente entra em desespero, porque a gente já fez tudo e a criança está chorando. Então, o trabalho respiratório, ele vai te ajudar no pós-parto, porque hoje eu sei disso, na época eu não sabia. A agitação, a ansiedade da mãe vai interferir no comportamento do filho. Então, quanto mais calma, quanto mais tranquila, quanto mais domínio da situação você tiver, melhor vai ser a sua relação com o seu filho, melhor vai ser o comportamento do seu filho nessa questão de choro, de agitação. Então, vale a pena você fazer esse tipo de trabalho durante a gestação, tá? Então, exercícios respiratórios, esse cuidado com a postura durante a gestação vai influenciar lá no seu pós-parto depois também, tá? Vai influenciar na gestação e vai influenciar depois no seu pós-parto. Que mais? Fazer exercícios vai reduzir a chance de você desenvolver a diástase patológica, que é aquela diástase que fica depois da gestação. Como eu falei para vocês, quanto mais fortalecido tiver o seu corpo, melhor. Melhor para você e melhor também para o seu bebê. Porque, afinal de contas, quem vai cuidar do bebê é você. Por mais que você tenha uma enfermeira, por mais que você tenha uma babá, mas aquela hora que o seu bebê precisa, ele precisa da mãe. Então, quanto melhor você tiver, quanto mais fortalecida você tiver, melhor. Que mais? Exercícios que são permitidos. Você pode fazer abdominais, ó. Você pode fazer exercícios
Em casa, você pode fazer hidroginástica, você pode fazer musculação. Tem muita gente que fala, não pode fazer musculação. Pode fazer musculação. Pode, deve fazer musculação, exercícios localizados, exercícios coletivos, assim, aulas coletivas, eu tenho um certo pé atrás. Como eu falei do CrossFit, porque não vai ser uma coisa tão individualizada para você. Uma aula de yoga coletiva, também eu sou professora de yoga também. A professora não vai ter como ficar direcionando para você o tempo todo. Eu já vi coisas absurdas sendo feitas em aulas de yoga para gestante. Então, cuidado, tá? Mas você pode fazer natação. Muita mulher tem dúvida com relação à natação. Pode ser feita natação, sim, durante a gestação, tá? Que mais? Durante a gestação, você deve ter muito cuidado com a sua postura e com a sua respiração. Tá? Isso é fundamental, porque através da respiração você vai fazer a ativação da musculatura profunda do abdômen. A postura vai fazer com que você não sobrecarregue um corpo que já está sobrecarregado. Então, isso a gente precisa ter muita atenção durante a execução. Por isso que não é qualquer profissional que pode orientar uma gestante a fazer exercício. Esse profissional precisa entender dessa dinâmica, dessa fisiologia da mulher na gestação. Ok? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A médica falou que pela minha estatura, 1,56 m, eu peso 54 quilos, ela acredita que eu não vá ganhar nem o mínimo da minha faixa de peso. Devo me preocupar? Estou com... Não, gente, não coloca a caraminhola na cabeça. Faz isso que eu falei, investe em fazer exercício, em comer comida de verdade e não se preocupe, porque existe uma faixa. Quando eu mandar lá no grupo, vocês vão ver, existe uma faixa mínima e uma faixa máxima. Por exemplo, o meu ganho de peso poderia ser entre 7 e 11,5. Eu ganhei 9, tá? Isso é muito... E ela não tem como prever o futuro. Vai acontecer isso com você. Não, espera. Não coloca a caraminhola na cabeça. É o meu conselho. A gente gosta de colocar a caraminhola na cabeça e aí fica com aquilo. Lembra que eu falei no início da live, trabalhar a mentalidade. Pensa coisa boa, pensa coisas positivas, tá? Gosto muito de caminhada, não pode? Pode, eu não falei da caminhada? Gente, pode, caminhada deve, caminhada é maravilhoso. Caminhada, bicicleta aqui, ó, aqui, ó, tem bicicleta ali, bicicleta de pedalar normal na rua e tem bicicleta de spinning. A bicicleta pode ser feita, tá? Sem problema nenhum. Elíptico, aquele transporte, pode fazer. Até a escada, se não for muito intensa, dá pra você fazer. Esteira, dá pra fazer, não tem problema nenhum. Última pergunta, prometo. Não, você pode perguntar o que você quiser. A gente está aqui hoje para esse bate-papo. Eu estou grávida, mas não sinto absolutamente nada do sentimento materno. Gente, essa pergunta é fantástica. Como se eu ainda não acreditasse que de fato estou grávida. Estou apática, tenho medo. De depressão ainda no período gestacional. Isso é normal no início? Raquel, vamos lá. Essa pergunta é ótima, eu vou até dar uma pausa, deixa eu ver até onde que eu fui. Depois eu vou falar sobre o tempo, quanto tempo de exercício por semana, tá? Mas eu vou fazer uma pausa nisso aqui. Quando eu engravidei, é estranho. Eu sei que tem mulheres que já amam, conversam com a criança, tem aquela relação. Eu não tinha isso, não. Eu tinha uma responsabilidade. Lembra que eu falei pra vocês que eu senti uma coisa uma passagem para a maturidade, me senti uma adulta. Falei, agora eu tenho que fazer o que precisa ser feito, porque eu sou adulta, porque eu tenho um filho na barriga. Mas dizer que eu conversava com a minha filha, que não sei... Não, eu não tinha nada disso, tá? Fui pro parto, a minha filha nasceu, ela precisou ficar na UTI, e aí foi mais dramático do que o que você tá falando, porque eu olhava para ela e eu não sentia absolutamente nada. Eu não sentia nada. E eu via o meu marido ia lá e colocava o dedo assim na mão dela, ela segurava a mão dele, né? Aquela coisa que bebezinho faz. E eu olhava, eu pensava comigo, meu Deus, meu marido ama mais a minha filha do que eu. Eu não sentia nada. Sem contar que eu tive um parto que não foi muito legal, não vou contar pra vocês, porque não é o caso. Mas o meu parto não foi legal por um erro médico. Eu fiquei internada durante 7 dias. Eu ia amamentar com 2 leões de chácara do meu lado, as enfermeiras olhando se eu tava... Na verdade, não olharam nada, né? Porque até a pega errada eu fiz. Era tenso você amamentar um bebezinho que estava na UTI, cheio de fiozinho, com sonda no pé, com soro no umbigo. Então, eu não sentia nada. E eu vou falar pra você. Eu comecei a sentir amor, mas um amor que dói no peito, que chega a arder realmente, porque é um amor completamente diferente. Depois que eu estava em casa, quando a minha filha já devia ter uns 10, 12 dias.
foi que eu comecei a sentir, eu lembro de ter falado pra minha mãe, o que tá acontecendo? Eu tô sentindo um negócio. Então eu demorei, eu não tive esse amor durante a gestação. Na gestação eu fui adulta, eu fiz o que tinha que ser feito, fiz o melhor que eu podia fazer por aquele bebê que tava dentro da minha barriga. Mas não tinha essa coisa assim, apesar de fazer quartinho, de comprar roupinha, de ter isso, mas eu não tinha esse amor. Então calma, é normal. E depois até a gente pode falar sobre isso, mas tem uma coisa sobre o instinto materno. O instinto materno foi uma coisa criada, porque realmente nem todas as mulheres têm essa coisa logo que o bebê nasce, tá? Fique calma, fique tranquila que tá tudo dentro dos conformes. Mas é bom você fazer exercícios para trazer toda essa questão do bem-estar, para que você se sinta bem, para que você se sinta feliz, tá? Fazendo com que essa chance de depressão nem se instale em você, tá bom? Bom, sobre o tempo, né, gente? Quanto tempo? Os guidelines, a OMS, ela preconiza que você faça 150 minutos de exercício por semana. O que é isso? 30 minutos por dia. Então, se você fizer 30 minutos de segunda a sexta-feira de exercícios com intensidade leve a moderada, já tá show de bola. Você já tá uma grávida anos-luz lá na frente. Então, o que são 30 minutos? Né? Quem não consegue colocar 30 minutos, 20 minutos de exercício no seu dia a dia? Porque você pode dividir. Você pode colocar 20 minutos de segunda a segunda. Você pode fazer exercício todo dia. Pra mim, exercício é igual tomar banho. Tem que ser todo dia. Pra mim, Cristiane, eu preciso fazer exercício todo dia, tá? Então, já falamos sobre isso. Deixa eu ver o que mais. O que mais que precisa ser feito? Basicamente é isso, gente. É comer bem, é dormir da melhor forma possível, ter bons pensamentos, fazer exercício. Vocês têm alguma outra pergunta? E a gente vai para mais uma etapa, a etapa final. Gente, já são 10h30. Quando o papo é bom, o papo vai e a gente nem vê o tempo, né? Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Bom, agora vocês já sabem, até agora, tudo que eu falei, o que pode ser feito, o que deve ser feito, o que deve ser evitado, né? Vocês já viram isso tudo. Vocês viram que o exercício ele não é apenas importante, ele é vital, ele é necessário, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, tanto para a mãe, para que ela não venha a ter todos esses desconfortos que eu falei, quanto para a formação do bebezinho. O exercício é super importante. Mas aqui, numa live, sentada na frente de vocês, eu não tenho como mostrar como é que deve ser a execução do exercício, como é que deve ser a respiração, como é que deve ser a postura no dia a dia, quais exercícios você vai fazer, qual a sequência, qual a ordem, qual o tempo de descanso. Não tenho como fazer isso numa live. Então, para quem tem interesse, para quem quiser embarcar nessa jornada da melhor maneira possível, fazendo exercícios, eu vou falar um pouquinho para vocês de um programa que mora no meu coração, que é o GSN, é o Gestação Sem Neuro. O que é o Gestação Sem Neuro? Vou explicar para vocês. Tem alguma dica, tem alguma dica para quando entra em contração que ajuda? É respiração. Aí é respiração. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, como eu comecei a perceber essa questão de que as mulheres chegavam pra gente no pós-parto com as mulheres que não fizeram exercício chegavam com essa carga a mais, a gente começou a trabalhar mulheres desde a gestação. Então, eu e a Maria, a gente montou um programa, tá? Todo certinho, onde você tem exercícios para cada mês da gestação, você tem esse início, essa preparação, esse aquecimento do seu corpo, o treino principal e depois você tem a volta calma. Lembra que eu falei que é importante saber contrair, mas também saber relaxar? Então, a gente montou as aulas dessa forma. Prepara o corpo, faz o exercício e volta calma, tá? Todo o programa tem essas 3 etapas. Você vai gastar ali 20 a 30 minutos de exercício em cada treino desse. Então, são 9 meses. A cada mês, a gente tem um novo treino, tá? Então, tem a preparação, o treino principal, e vocês têm um treino, não é o mesmo, tá? Vocês têm um treino para segunda, quarta e sexta, e o treino para terça e quinta. Ah, quero fazer no domingo e no sábado. Posso? Pode também, eu oriento tudo isso lá. Então, esse programa, ele é no estilo treine comigo. Então, eu estou fazendo exercício junto com vocês. É como se eu estivesse lá na casa de vocês. Então, eu estou executando o exercício e mostrando, presta atenção nisso, cuida com isso, observa isso, faz a respiração assim, faz a respiração assada. Eu estou o tempo todo orientando. E o melhor, você pode fazer esse exercício onde você quiser. Você não precisa de nenhum equipamento. Você vai usar cargas domésticas, como uma garrafa d'água, uma cadeira que você precise, alguma coisa assim.
E os exercícios eles foram pensados e foram montados por mim e pela Maria, que é fisioterapeuta. Nós duas somos profissionais especializadas em fisiologia feminina. Então a gente sabe muito bem o que está acontecendo no seu corpo e qual o tipo de exercício que você precisa naquele momento, né? E outra coisa, nós somos mães, tanto eu quanto a Maria, né? Então, a gente montou isso dessa forma. Você pode fazer em qualquer lugar, porque você pode acessar no seu celular, no seu computador. Para quem gosta de colocar na televisão, na sala, pode colocar e fazer o exercício. É como se eu estivesse lá com você. Mas, além disso, e não só, é um programa maravilhoso, com uma montagem super especial, que levou um tempo para a gente realmente criar uma dinâmica, uma estratégia ali que respeitasse cada trimestre gestacional, cada mês, as mudanças que vocês vão passando, que vai passando no corpo de vocês. Além disso, a gente tem uma coisa que eu acho fundamental, que é um grupo de suporte. Então, a gente tem pequenos grupos de WhatsApp, onde vocês têm acesso diretamente. Não é a minha equipe, é a mim e a Maria. Então, se está com uma dúvida, Cris, no exercício tal, eu senti isso, isso e isso, você vai perguntar e a gente vai te responder. Se você quiser ir além, se você quiser filmar o exercício e mandar no grupo para que a gente faça a correção, se for preciso fazer algum ajuste, a gente também faz isso. Porque eu acredito que não é vender um programa de exercício e virar as costas. A gente precisa dar suporte, dar atenção, tirar dúvidas, principalmente de mulheres que são marinheiras de primeira viagem no exercício, tá? Não marinheiras de primeira viagem na gravidez. Pode ser que você já tenha tido 2, 3, 4, 5 filhos, mas que você vai começar a fazer exercício agora. Então, você precisa desse suporte e a gente está lá para fazer isso. Além do grupo servir também para motivar umas às outras, né? Então, o Gestação Sem Neura, ele é um programa de exercícios que tem treinos para todos os meses da gestação. Tem um módulo no final, que são os primeiros passos. O que você vai fazer no seu pós-parto imediato? Então, você está no pós-parto, o que você vai fazer? Fica aquela dúvida. Muitas vezes, os médicos não orientam muito bem o que você precisa fazer. Então, tem um módulo sobre isso também, pensando nesse pós-parto. E a gente vai estar no grupo também para tirar suas dúvidas, obviamente, né? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. Da depressão ainda no período gestacional. Isso é normal no início ou no decorrer? Então, a depressão, ela pode surgir em qualquer momento da gestação, né? Não tem muito como eu precisar. Mas eu acho que você tem sim que conversar com seu marido, pedir para as pessoas que estão em volta de você observar isso, ver como é que tá isso. E procurar um psicólogo, procura um psicólogo, um psiquiatra, faz uma consulta, pede, porque nunca é demais, gente, nunca é demais buscar ajuda. Eu ficava no pé do meu psiquiatra. Eu era uma grávida de barrigão que estava lá no psiquiatra todo mês, porque eu tinha muito medo. Hoje eu nem teria tanto medo assim, eu acho. Mas, porque quando a gente tem medo demais, a gente atrai alguma coisa, né? Mas eu fiquei com medo e eu fiz esse acompanhamento. Tem alguma dica para quando... Tá, já falei. Os exercícios daria para fazer na academia também? Sim, dá para fazer na academia também, porque você vai lá na academia, você tem a opção de ter os pesos, de ter mais equipamentos, né, de ter isso. Mas a ideia é que qualquer mulher possa fazer o exercício. Qualquer mulher. Principalmente a gente pensa muito na questão de preparar o seu corpo, a mobilidade, de fortalecer os tecidos principais, principalmente o abdômen, que vai ser demandado durante toda a gestação, no pós-parto, né? A gente trabalha muito a questão da fáscia, que é um tecido que reveste todo o nosso corpo e que sofre muita alteração durante a gestação. Eu era muito ativa, hoje sinto muito sono, onde encosto durmo. Essa fase passa ou preciso fazer algo para mudar? Passa, essa fase passa. E é incrível como a gente tem mudanças, né? Dentro da gestação tem épocas em que você tá com muito sono, muito cansada, muito indisposta, muito enjoada. De repente, do nada, tudo muda. E você acorda cheia de disposição, querendo fazer mil e uma coisas. Como alguém aqui citou que o corpo pede exercício, né? Então, isso tudo acaba acontecendo. Já falei do grupo, então, para vocês. Eu tenho que anotar as coisas, gente. Eu começo devagar aqui, eu vou falar de outras coisas, né? Eu sei que na gestação a gente gasta muito dinheiro, porque a gente já começa a fazer enxoval, a gente já começa a pensar numa opção de coisa, no quartinho, no bercinho. Se você tivesse que investir aí para ter uma fisioterapeuta e uma personal, você ia gastar pelo menos entre 2 e 4 mil reais por mês. É o que você gastaria para ter um profissional assim te acompanhando. Eu sei porque eu trabalho dessa forma, eu e Maria, né? A gente faz atendimentos presenciais. Mas o nosso programa, ele foi pensado para que você tenha todas essas
todos esses recursos à sua mão, mas que você não precise gastar nem R$ 2.000. Aliás, nem metade disso, tá? Então, você não tem noção. Eu tô até assim chocada porque a minha equipe me deu uma notícia que eu tô até com medo de dar notícia pra vocês. Mas calma aí que eu vou falar. Além disso tudo, de você não gastar isso tudo, de investir em você, no seu bebê, vocês ainda vão levar 2 bônus muito, muito sensacionais. Um deles é a questão do sono, né? Que é uma dúvida muito grande. Foi onde eu sofri também, porque na época não tinha isso. Eu vou ler o nome dela aqui, que é a Patrícia. O sobrenome dela é muito engraçado, é Koik. Ela é enfermeira especialista pelo Hospital Albert Einstein. Ela foi minha aluna de consultoria. E ela é especialista nessa questão do sono de bebês. E ela montou uma aula super especial sobre o local, como você vai organizar um ambiente para o seu bebê dormir e como você vai se comportar com relação ao sono nas primeiras semanas de vida do seu bebezinho, tá? Então, vai levar esse bônus da Patrícia. Tem um bônus sensacional para quem me perguntou sobre nutrição, sobre o que comer, o que não comer, do Vitor, o Vitor Ibsen. Ele é o mago da suplementação. Ele ele vai dar essa aula ao vivo para as meninas que entrarem no programa, onde ele vai falar sobre os nutrientes fundamentais para a mãe e para o bebê, receitas, que mulher não gosta de uma receitinha, né? Ele vai dar receitas para a gestação e também nutrientes fundamentais para o bebezinho. Então, nutrientes para a mãe e para o bebê. Então, o Gestação Sem Neura, vou falar logo porque vocês já estão cansadas de mim, né? O Gestação Sem Neura, ele custa R$ 597. Cada um desses bônus que eu falei para vocês custa R$ 197. Então, isso daria mais ou menos aí R$ 991. Calma, tá? Calma, você não vai pagar isso. Se você quiser comprar o programa agora, você pode comprar e você vai pagar 12 parcelas de R$ 59,90.